Como é que um livro pode virar uma arma? Pois é, no século XIX, a França era um verdadeiro caldeirão social prestes a transbordar, e a literatura, vejam só, se tornou um dos principais campos de batalha. Vamos mergulhar nessa história e entender como os romances daquela época não só espelharam, mas ajudaram a definir a vida e o destino dos cidadãos judeus num período de mudanças gigantescas. Para a gente entender essa batalha, primeiro a gente precisa conhecer os dois generais, duas figuras literárias que foram verdadeiros fantasmas assombrando o século. De um lado, o Shylock do Shakespeare, a imagem do agiota cruel movido pela vingança. Do outro, Nathan o Sábio, de Lessing, um farol de tolerância e sabedoria. Quase todos os personagens judeus que surgiram na literatura francesa dessa época foram, de um jeito ou de outro, uma sombra de um desses dois gigantes. E olha, essa guerra de palavras não aconteceu no vácuo, não. O pano de fundo de tudo isso começa com a grande promessa da Revolução Francesa, lá em 1791, de dar cidadania plena aos judeus. Só que essa promessa foi posta à prova o século inteiro, com uma tensão que foi cozinhando em fogo baixo, até que, pá, explodiu tudo com o caso Dreyfus, um escândalo que literalmente partiu a França no meio e mostrou o tamanho do buraco. Então, vamos começar pelo lado mais sombrio dessa história. Vamos ver como aqueles preconceitos antigos não só sobreviveram, como ganharam uma roupagem nova, sabe, uma cara nova, e bem mais perigosa nas páginas dos livros, dando voz aos maiores medos e à hostilidade da sociedade da época. Basicamente, essa imagem negativa se apoiava em três grandes estereótipos, três figuras bem tóxicas. Primeiro, o cara do dinheiro, sempre ganancioso. Segundo, o vilão mau por natureza, sem motivo aparente. E por último, uma ideia que era nova e, nossa, perigosíssima, a de que os judeus eram uma raça diferente, que nunca jamais conseguiria se integrar à nação. De todos esses, o mais batido, o mais comum, era sem dúvida o do homem do dinheiro. Mas o interessante é que nem sempre essa figura era chapada, sabe? Sem profundidade. Tem um personagem específico que mostra como até esse clichê podia ter lá suas complexidades. Peguem o Gobseck, do Balzac. Ele é, assim, a encarnação do capitalismo selvagem, um verdadeiro trator financeiro. Só que, e aqui está o pulo do gato, Balzac não faz dele só um vilão. O cara também é um baita filósofo, um observador genial da fraqueza humana. Ele consegue ser mesquinho e grandioso na mesma pessoa. Isso mostra como até o estereótipo podia ter camadas bem surpreendentes. Agora, se o Gobseck tinha lá suas nuances, a Sifora, do Alphonse Daudet, essa não tem nenhuma. Ela é a maldade em pessoa. A ganância pura, sabe? Uma empresária diabólica que usa todo o seu charme e inteligência para destruir um reino exílio só por dinheiro. Aqui não tem meio termo, não tem complexidade. É a vilã de cartolina, feita para personificar o medo que as pessoas tinham do poder do dinheiro. E é aqui que a coisa fica realmente sinistra. O argumento para de ser sobre religião e passa a ser sobre raça. A ideia que alguns autores começaram a vender era que ser judeu estava no sangue. Ponto. Não adiantava se converter, se batizar, nada. A pessoa seria sempre vista como um estranho, alguém que nunca ia pertencer de verdade. E essa, gente, foi a sementinha do antissemitismo moderno. Ok, mas nem tudo era ataque. A história não é só essa. A literatura também serviu de escudo. E como resposta a essas imagens horríveis, vários autores foram para a luta. Como? Criando personagens judeus que eram o oposto de tudo isso, super idealizados e que apresentavam uma outra versão da história, uma de virtude e de patriotismo. A tática deles era brilhante, uma inversão total do jogo. Enquanto um lado gritava, capitalista ganancioso, sem pátria, o outro respondia pintando o retrato do cidadão perfeito, o maior dos patriotas, aquele que daria a vida pela glória da França. Um exemplo perfeito disso é o personagem Reb David. Ele é um rabino e, para ele, a família é um ato de patriotismo. Tipo, ter filhos, criar uma família unida, não é só uma coisa pessoal. Não, é o maior serviço que alguém pode fazer pela nação. Ele está dizendo que o futuro da França depende disso. É uma resposta direta, um tapa de luva, na acusação de que os judeus não eram leais. Só que essa briga na literatura não era assim, preto no branco, sabe? Vilões de um lado, mocinhos do outro. Tinha uma zona cinzenta bem grande. E alguns dos escritores mais importantes da época são super difíceis de encaixar em uma caixinha. O maior exemplo de todos? Émile Zola. E aí fica a pergunta, Émile Zola, ele foi um aliado ou foi, de certa forma, um antagonista também? A resposta, como dá para imaginar,
é bem complicada. Vamos lá, olha só a confusão. Em um dos seus romances, Zola cria o Ganderman, que é o puro estereótipo do banqueiro judeu frio e calculista. Ele chegou a escrever nos seus rascunhos que finanças eram uma especialidade judaica. Só que no mesmo livro, ele bota um personagem para atacar o antissemitismo com unhas e dentes e ainda cria um herói judeu, o Sigismund Busch, que é um idealista. E para completar, foi esse Zola que arriscou a carreira e a liberdade para defender Dreyfus. É ou não é uma contradição? No fim das contas, Zola chegou a uma conclusão que, para a época, era muito radical. Ele disse o seguinte: olha, não existe um problema judeu. O verdadeiro problema é o dinheiro. O capital que se acumula, que envenena, que corrompe todo mundo, seja judeu, seja católico. Ou seja, ele tirou o foco das pessoas e colocou no sistema. Uma baita mudança de perspectiva. Tá, mas e aí? Por que a gente ainda tá falando de personagens de romance de 200 anos atrás? Simples, porque essas histórias não ficaram só no papel. Elas escaparam das páginas e caíram no mundo real, e o resultado foi explosivo. A literatura tinha poder de verdade. Naquela França completamente dividida, esses personagens, heróis e vilões, viraram munição numa verdadeira guerra cultural. Eles deram uma cara para o preconceito e também deram uma voz para a defesa. Transformaram discussões abstratas em sentimentos fortes, viscerais. E foi essa paixão toda que ajudou a jogar lenha na fogueira do caso Dreyfus. Tudo isso nos leva a pensar numa coisa, né? Se os livros tinham esse poder todo naquela época, fica a pergunta: e hoje? O que as histórias que a gente consome o tempo todo, nos filmes, nas séries, nas redes sociais, o que elas estão fazendo com o jeito que a gente enxerga as outras pessoas?